Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do portal Pequenina Luz, um portal feito para pais cristãos que desejam educar os filhos para o reino de Deus. E hoje nós falaremos sobre como transformar um defeito do seu filho em uma qualidade. Antes, porém, se você deseja dar a sua sugestão de tema, enviar a sua pergunta para nós respondermos através de um podcast, envie para o nosso WhatsApp uma mensagem DDD 47 996613296. Nós ficaremos muito felizes em receber tanto o seu feedback sobre aquilo que já temos produzido, como também a sua sugestão. Bom, vamos ao tema então: como transformar um defeito do seu filho em uma qualidade. Eu acho que quando a gente foca nos defeitos dos nossos filhos, naquilo que eles têm como traço de temperamento deles ou de personalidade que está ainda em formação, né? Porque a criança está formando a personalidade dela. Quando a gente foca na parte negativa, isso nos frustra, isso nos estressa, isso nos irrita. Mas se nós aprendemos esse segredinho de entender a virtude ou a qualidade que existe por trás daquele mesmo ato, nós podemos desenvolver um olhar muito mais educador e produtivo sobre as nossas crianças. Eu vou começar aqui dando um exemplo prático para você entender o que eu estou dizendo. Eu sou mãe de um menino de 2 anos que se chama Ben. E o Ben é uma criança muito decidida. Se ele quer fazer uma coisa, ele não fica dependendo de mim, ou do pai, ou de quem quer que seja. Ele vai tentar encontrar uma maneira de fazer. Então, recentemente, nós estávamos um sábado à tarde ali na sala da minha mãe, e a minha mãe é minha vizinha, e deu um horário e o Ben simplesmente levantou e falou: "Vamos fazer o culto?" E pegou, abriu a porta da casa da minha mãe e foi em direção à minha casa. Nós só observamos. Entrou dentro de casa e daí a alguns minutos ele voltou. Voltou com uma bolsa imensa na mão dele, que eram os materiais que eu utilizo para fazer o culto com ele, onde estão os bonecos, as coisas que eu uso para contar a história bíblica. E aí ele voltou com aqueles materiais naquela bolsa imensa que ele se esforçou para carregar, e aí colocou lá e falou: "Pronto, vamos começar." Faltava ainda um material que não estava dentro da bolsa, então eu vim até a minha casa para pegar esse material. Era a arca, era a história de Noé que nós estávamos estudando, e a arca, por ser grande, não cabia dentro da bolsa, então faltava pegar ela. Então eu entrei na minha casa e o meu esposo, que estava em casa, me contou a cena que ele presenciou. O Ben simplesmente entrou, passou por ele na sala, determinado a fazer alguma coisa no meu quarto, porque a bolsa estava no meu quarto, nem trocou uma palavra sequer com o pai. Passou disparado assim pelo pai, tum, 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 entrou no quarto, pegou a bolsa, passou de novo pelo pai, olhando para frente como quem sabe exatamente o que precisa fazer, e foi então que ele entrou lá na casa da minha mãe, onde nós estávamos o aguardando. E eu admiro essa característica no meu filho. Eu acho muito bonitinho da parte dele ser tão decidido, tão determinado em fazer as coisas. Se ele quer me ajudar, se, por exemplo, ele vê que tem uns pinguinhos de água no chão, por qualquer razão, que tenha ficado um molhadinho no chão, ele não faz corpo mole, ele não finge que não viu, ele imediatamente percebe, vai até a lavanderia, pega um pano, traz e enxuga. É uma criança proativa, é uma criança decidida. Mas essa mesma característica pode ser negativa para mim em alguns momentos, quando, por exemplo, eu dou uma ordem e ele quer fazer outra coisa. Perceba, a mesma coisa que eu admiro nele pode ser um problema para mim quando, numa determinada situação, isso se conflita com a minha vontade. Isso se conflita com aquilo que eu preciso que ele faça ou como eu preciso que ele se comporte naquele momento. E eu preciso ter sabedoria nesse momento, para não desconstruir uma qualidade que ele tem, para não fazê-lo perder a proatividade e esse espírito decidido que ele tem para fazer as coisas. Como então fazer isso? Bom, uma das coisas que eu tenho procurado fazer é sempre me lembrar
que se ele está agindo daquela maneira, é porque ele possui aquela qualidade. Então, mesmo diante do problema, que é, por exemplo, eu dizer, filho, agora é hora de fazer tal coisa, e ele me dizer, não, mas eu quero fazer isso. Mesmo diante dessa situação aparentemente de conflito, eu busco me lembrar de que ele só está tendo aquela reação porque ele é uma criança decidida, é uma criança proativa, que sabe o que quer e que faz por onde realizar aquilo que planeja. Então, quando eu me lembro disso, diante do comportamento dele, que seria para muitas mães ou muitos pais desobediência, rebeldia, isso já muda o meu olhar sobre ele. Então, eu entendo ali que ao invés de eu entrar em conflito com ele, eu tenho que ser estratégica. Eu tenho que ajudar o meu filho a perceber as razões pelas quais aquilo que eu estou propondo é aquilo em que ele deve investir a energia naquele momento. Ao invés de eu rotulá-lo como desobediente, teimoso, obstinado, eu vou entender que ele é determinado, que ele é proativo e que se eu ajudar que ele perceba a necessidade de se comportar da maneira como eu estou pedindo que ele se comporte, ele fará isso de forma muito bem feita, porque é assim que ele age em outras circunstâncias, quando ele se decide fazer outras coisas. Você percebe que uma pequena alteração no olhar que a gente tem sobre a criança pode nos dar ferramentas para agir de forma mais leve, mais tranquila com essa criança. Então, ao invés de eu me aborrecer e pensar, nossa, como o Ben é teimoso, eu reconheço nele uma qualidade e penso, eu vou moldar essa qualidade. Eu vou ajudar ele desde pequeno a entender o porquê das coisas, para que ele saiba sempre decidir por aquilo que é legal, por aquilo que é adequado para o momento. Desta maneira, eu não estou apenas corrigindo um comportamento do meu filho momentâneo, eu estou colaborando para que aquela qualidade que ele tem continue sendo desenvolvida e possa ser direcionada para coisas muito boas, e estou também transformando a forma como ele reage em momentos em que ele entraria em conflito comigo em uma oportunidade para que ele compreenda melhor aquilo que eu quero comunicar a ele, para que ele compreenda melhor a razão das coisas, o porquê agir, o porquê não agir. Então, eu estou aproveitando para educar, ao invés de simplesmente me queixar, brigar com ele e gerar uma situação conflituosa e desagradável. Hoje eu quero desafiar, então, você que é pai e mãe a procurar entender melhor, estudar melhor o temperamento do seu filho, estudar melhor as características do seu filho, porque muitas vezes, e eu acredito que é muitas vezes mesmo, o seu filho pode estar numa situação de conflito exprimindo, expressando nada mais, nada menos do que uma outra face de uma qualidade que ele tem. Então, da mesma forma que a moeda tem dois lados, as qualidades dos nossos filhos, elas têm dois lados também. E às vezes elas se apresentam pelo lado que incomoda a gente. E se a gente reconhece ali a presença de uma qualidade, isso muda o nosso olhar sobre a criança e, consequentemente, muda a forma como a gente lida com a criança naquele momento. Eu te desafio a fazer esse exercício. Espero que você descubra coisas fantásticas sobre o seu filho. Se ele é uma criança pequena, está em tempo de não ter ainda exterminado as qualidades dele através dos castigos e das censuras. E se ele é uma criança que, quem sabe, já está numa idade mais avançada e já foi muitas vezes castigado por coisas que, na verdade, eram o lado B da sua qualidade, pense numa forma de voltar a estimular aquela característica de modo que ela se concentre em ser utilizada apenas naquilo que é bom. Eu espero que você consiga botar isso em prática, com certeza será muito proveitoso para a sua família, para a educação do seu filho, tem sido enriquecedor na minha casa e que Deus abençoe o seu lar.